nesse dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Quem aqui já pegou no pau de Santo Antônio, santo casamenteiro? Ninguém se Não adianta nada, só quero dizer que não adianta nada. Ou seja, a Kátia D'Angeli já pegou não é e Santo não Antônio, o santo certo não é Santo Antônio. Já participei dos festejos, mas essa tradição não cumpri porque era muito novo também. Escalar também, é? Tem também. Subir? Tem Não também cheguei a escalada. tanto, mas no Esse é o do pau de sebo, eu acho que a Marta tá Tem, mas tem também o pessoal que sobe para ir atrás da... Para amarrar a fitinha lá no topo, para ser o Exato. primeiro. Kátia D'Angeli, você Mas sabia? segundo a minha avó, o santo que realmente resolve, assim, pelo menos, e faz sentido, é São José, não é Santo Antônio, não. Olha, e Marta, você sabia que pegar no pau de Santo Antônio também serve para separar, para arrumar divórcio? Vixe, Passada, eu não sabia não, Apolinha. Quem tá Já ouvi casado essa e pega, história. né? Os casados que andem longe, né? Olha, inclusive daqui a pouco a gente vai falar sobre a situação que está acontecendo lá nos festejos de Campo Maior. A gente está falando aqui, mas a gente teve nessa noite um registro triste, um incêndio lá nos festejos no município de Campo Maior, no centro-norte do Piauí. Mas a gente começa o nosso programa falando sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na Itália para participar como convidado da cúpula do G7, que iniciou nesta quinta-feira. Mais cedo, o presidente discursou por cerca de 20 minutos na sessão de encerramento do Fórum da Coalizão Global para a Justiça Social, na 72ª Conferência da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Em seu discurso, Lula defendeu a taxação dos super ricos. Vamos ouvir o presidente. Estou falando de 3 mil pessoas que detêm fortuna de 15 trilhões de dólares. Isso representa a soma do PIB do Japão, da Alemanha, da Índia e do Reino Unido. É mais do que se estima ser necessário para os países em desenvolvimento lidarem com a mudança climática. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais, certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Não precisamos buscar saída em Marte. É a Terra que precisa do nosso cuidado. Ela é a nossa casa. Ela é o nosso mundo. Olha aí, Marta Santos ainda com direito à estocada em Elon Musk. Quem é o empresário que tem seu próprio programa de missão espacial? Claro, o empresário proprietário da SpaceX e também do X, o Twitter, antigo Twitter. Como é que você avalia a fala do presidente, Marta, nesse momento? Olha, Poliana, acho que foi uma fala bem ácida, né, com várias indiretinhas, na verdade diretas. Acho que o presidente Lula, ele sempre usa esse tom em alguns discursos que ele vai fazer, principalmente agora se tratando de acho que novo inimigo para ele, porque recentemente a gente acompanhou, inclusive aqui no Ciência Política, as diversas polêmicas de Elon Musk e do Brasil, com o presidente brasileiro. Então, eu acho que o Lula, ele mandou essa indiretinha no momento aí, que foi bem oportuno. Acho que foi a pitada de veneno ali na medida certa, não citou nomes, não desceu o nível, mas acho que ele conseguiu passar o recado principal, que é justamente essa ideia de que os ricos sejam taxados e que eles cumpram com as obrigações, digamos assim, que eles têm com relação aos mais pobres. Se a gente for falar disso, a gente sabe que os ricos não pagam os impostos de maneira equilibrada, digamos assim. Quem é pobre paga o equivalente ao que um ricaço, um milionário, ganha. Então, é muito injusto que isso aconteça. O Brasil está evoluindo com relação a isso, com relação a leis que taxam os mais ricos, mas acho que a gente ainda tem muito a se caminhar. E também a gente fala de um cenário em que o Brasil precisa arrecadar mais, o Brasil precisa receber, pegar em mais dinheiro. Eu acho que é justo que esse dinheiro venha
dessas pessoas que podem pagar, dessas pessoas que são mais ricas. Então, acho que faz todo sentido com o contexto que a frase do presidente, o discurso dele faz todo sentido com o contexto que o Brasil vive, de necessidade de maior arrecadação. E aí a gente vê que a gente vai precisar tirar de algum lugar, né? E se for fazer uma comparação, que esse dinheiro venha de quem pode pagar. E, Kátia, o Brasil conseguiu avançar nessa pauta da taxação dos super ricos no Congresso Nacional. Agora, o Brasil consegue, de fato, liderar uma iniciativa global com essa pauta? Lula vai conseguir convencer as nações dos G7 a também tratar desse assunto? Se ele conseguir fazer isso, ele pode ser considerado realmente o homem do século. Porque, na verdade, o que acontece é sempre uma reunião, os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, se chega realmente à conclusão de que o sistema, o planeta Terra, realmente, está à exaustão, esse sistema de acumulação. E aí a gente fala das pessoas super ricas, que são pouquíssimas no mundo, e a distribuição de renda, o acúmulo de capital está exorbitante, já não se... Nem o país e nem as pessoas, nem os seres, né, viventes sustentam mais. Mas nada efetivamente é feito. Quando se parte para a ação, que é aí aquele momento onde se tem que ceder, né, nada é feito. Mas, por outro lado, eu acredito que o que o presidente Lula tenta fazer é como nação, e aí que tem um programa de distribuição de renda, que tem um histórico de combate à fome, à pobreza, fazer essa mobilização, fazer essa sensibilização, obviamente capitalizar para ele, né, como um movimento político, mas, de toda forma, já há um avanço no sentido de conscientização realmente ali da sociedade, das pessoas, dos presidentes, dos líderes, de que algo tem que ser feito, né? Algo tem que ser feito porque o próprio planeta e as sociedades, o volume de pessoas, né, que passam fome, que necessitam, e o pequeno número de pessoas que são bilionárias, que ficam cada vez mais ricas e que esse dinheiro, enfim, para quê? Que é irrisório, é um número pequeno, e como a Marta lembrou aqui, se a gente for analisar ali, pegar os fatos, os números, a gente percebe que as pessoas mais pobres pagam mais caro, pagam mais impostos, né? E os super ricos não, terminam se livrando de dividir, né, de ratear com a sociedade. E aí entra N situações, a gente tem questões previdenciárias, a gente tem os próprios fundos, os fundos para desenvolvimento dos países, os fundos para o combate aí à emergência climática, que eu vou falar daqui a pouco. E tudo isso passa também por essa situação, por essa questão de taxação dos super ricos. Agora, o interessante é que cada país fizesse o seu dever de casa, já avançava. O Brasil está tentando, né? Só para reforçar